Nós iniciamos dentro do desenvolvimento do plano de curso da disciplina Teoria do Conhecimento, iniciamos o tema 3, que também nesse plano está dividido em 2 aulas e neste momento iniciamos algo assim como a primeira parte desse tema, cujo título é Fenomenologia do Conhecimento. E, como digo, se estivesse lecionando para filósofos, imediatamente entenderiam o que quero dizer com fenomenologia do conhecimento, porque imediatamente relacionariam o termo fenomenologia com uma corrente filosófica desenvolvida por Edmundo Husserl, que denomina-se assim, fenomenologia. E nós confessamos aqui, por honestidade intelectual, que nos inspiramos nele quando colocamos fenomenologia do conhecimento para este tema de nossa disciplina. E com isto queremos dizer que, tal como se processa a intempérie, ou de maneira prática, ou tal como se pode ver ou sentir, esse processo de conhecer, então aqui poderíamos dizer que queremos abordá-lo em si mesmo, ou como Edmundo Husserl disse, trata-se de ir às coisas mesmas. E quando se trata de ir às coisas mesmas, então trata-se de ver essas coisas sem nenhum preconceito. Ou como ele disse, de maneira técnica, o sujeito tem que realizar uma epoché. Tenho escutado alguns professores de filosofia brasileiros que falam epoché, mas eu creio que é um conceito grego e que deve ser pronunciado como epoché. E esta epoché significa a suspensão de juízo. Suspensão de juízo aqui significaria que nós devemos ir às coisas mesmas, tal como elas são, e aqui parafraseando aquele escritor brasileiro Nelson Rodrigues, que dizia a vida como ela é. Então, aqui trata-se verdadeiramente de ir ao fenômeno do conhecimento, ou quando dizemos fenômeno do conhecimento, é vê-lo, experimentá-lo e interpretá-lo a partir de como ele é. E nesse sentido, claro, não podemos ir com preconceitos. Nem sequer pensar que de maneira imediata o objeto já pode ser conhecido e também nem de maneira imediata e sem mediações dizer temos um sujeito capaz de conhecer. Não, aqui entra exatamente no esclarecimento, eu não diria nem em debate nem em discussão, mas entra no esclarecimento o fato de que essa relação sujeito e objeto produzem conhecimento. E esse encontro entre sujeito e objeto que produz conhecimento é isto que aqui nós denominamos fenomenologia do conhecimento. Por isto que, nesse primeiro item de nosso itinerário de aula, nós colocamos o objetivo do tema. E aqui dizemos o seguinte: procurar entender, neste tema, como a mente trabalha para produzir o conhecimento. E aqui nós devemos sublinhar aquele texto que nós mostramos nas aulas anteriores de Miguel Nicolelis, quando fala de que, bom, quando aparece o Homo sapiens, então o que se produz como manifestação de sua presença no universo é produzido por sua capacidade racional. E esta
residente no exercício do cérebro. E neste exercício do cérebro, onde as células, os neurônios ou seu aspecto biológico, físico funciona, então nós dizíamos, tecnicamente, dentro da teoria do conhecimento, dentro da epistemologia, dentro da crítica do conhecimento, alguns filósofos denominaram gnoseologia. Então, trata-se, então, de procurar saber como o cérebro funciona e produz conhecimento. Ou, dando voz a um modo de refletir este fenômeno do conhecimento, poderíamos falar aqui de filosofia da mente, tal como alguns biólogos vêm estudando. Dá-se uma filosofia da mente, ou seja, nesse processo físico-químico, celular, neurológico do cérebro, há um conceito técnico que, de alguma maneira, conceptualiza isto que acontece no cérebro e que é a mente. A mente tem como manifestação privilegiada o conhecimento. E este conhecimento, dizíamos, é o que se produz no encontro, na relação, no processo que vai de identificação entre sujeito e objeto. E dizíamos em nossa aula anterior, sujeito é aquele que conhece, objeto é aquele que é capaz de ser conhecido. Mas, neste momento, fenomenologia do conhecimento, dizíamos, e neste tema, procuramos entender como a mente trabalha para produzir o conhecimento. Claro que aqui nós vamos a trabalhar não com a profundidade que pode ser dada por Miguel Nicolelis, ou que vocês podem encontrar naquele texto escrito por John Eccles e Karl Popper, cujo título é O Eu e seu Cérebro. E aqui nós, como nós não somos neurocientistas, nem médicos, nem nos dedicamos à filosofia da mente, nem somos biólogos, gostaria que vocês vissem esse documentário que nós colocamos também dentro fazendo parte de nossa aula, esse documentário cujo título é O Cérebro, que se encontra lá no YouTube e que está dentro de aqueles itinerários de aula que nós entregamos através de seu e-mail. Então, aqui nós vamos, de certo modo, a pegar especificamente a fenomenologia, quer dizer, como ela funciona à intempérie, de forma prática, de forma instrumental, como é que ela se processa e então utilizando conceitos próprios desse desenvolvimento. Então, nosso objetivo aqui é procurar entender como a mente trabalha para produzir o conhecimento, partindo da relação e correlação. Por quê? Porque não apenas uma relação. Porque se poderia estabelecer a relação sujeito-objeto. E é como se disséssemos, nessa perspectiva, talvez poderíamos dizer assim, quem comanda é o sujeito. Então ele tem a hegemonia, ele tem a primacia, ele tem um privilégio de conhecer a realidade. Não, aqui se trata também de uma correlação, onde o objeto, a realidade exterior ao sujeito, também impacta o sujeito. E, se me permitem esta expressão,
se deixa, permite que o sujeito a conheça, entregando algumas informações que impactam diretamente ao sujeito. Por isso que se fala aqui, partindo da relação e correlação que se estabelecem entre sujeito e objeto. E nos diz aqui nosso autor escolhido, Marculino Camargo, nessa filosofia do conhecimento e ensino-aprendizagem, ele diz: o objeto é determinante no conhecimento. Porque, claro que o sujeito vai se debruçar sobre a realidade. É a realidade que ele quer conhecer. E aqui essa realidade, que é o que há, o que está, o que é, o que existe, pode simplesmente ser denominada objeto. Então, e diríamos assim, em geral, objeto é todo o que o sujeito quer conhecer, deseja conhecer, pretende conhecer, se debruça para conhecer, se angustia por conhecer. É uma altíssima pretensão de querer ele saber sobre a realidade objetiva. E nesse sentido, claro, o objeto é determinante no conhecimento. Mas, claro, esta realidade, como dizíamos, pensando na realidade anterior ao Homo sapiens, essa que vai do Big Bang até a aparição do Homo sapiens, que víamos em outras aulas, ela é objetiva e poderíamos dizer assim, enquanto tal, em si, muda. E precisaríamos de que o sujeito entrasse para ativá-la, para trazê-la à luz, para motivá-la e, de alguma maneira, para que essa realidade objetiva verdadeiramente se torne atual enquanto ato que passa da potência de ser conhecida ao ato de conhecê-la. E aqui é onde entra essa correlação com o objeto do sujeito. E então, nos diz aqui o Camargo Marculino, o objeto é determinante no conhecimento, mas exige que o sujeito queira e se esforce para ser determinado por ele. Então, o sujeito tem uma intervenção necessária, mas eu diria não em solitário, não como se ele fosse um ditador que impõe, sem mediação alguma, sem levar em consideração o que a realidade é em si, para se pronunciar quando disse conhecer essa realidade objetiva. Então, o objeto é determinante no conhecimento, mas exige que o sujeito queira e se esforce para ser determinado por ele. Este processo, que é a fenomenologia do conhecimento, é decir, como se realiza, como aparece, como vemos, ainda sem ir ao fundo, como vemos. Então, este processo, desde que apareceu o Homo sapiens, medio milhão de anos atrás, disse Marculino Camargo, e dirão tantos filósofos e tantos cientistas, nunca termina. Este fenômeno do conhecer, este processo, esta relação e correlação sujeito-objeto na tentativa de se desvendar mutuamente, de intercambiar informações, este processo, evidentemente, nunca termina. Por quê? Por quê? Bom, inicialmente diríamos, porque o sujeito já está mergulhado no objeto. Ou melhor dizendo,
Se agora trazemos para cá a definição de filosofia de pensar a realidade, de levá-la a seu conceito, de fazer a tomada de consciência e de saber que temos uma ciência da experiência da consciência, então devemos dizer assim: tudo isto aqui, é porque o sujeito já está mergulhado e produzido pela realidade objetiva. Então a realidade objetiva se apresenta como um espaço maior, imenso, para ser conhecido pelo sujeito. Ou seja, a realidade objetiva é maior que a realidade subjetiva que nós denominamos agora sujeito. E esta realidade objetiva, onde está mergulhado, envolvido, sumido, integrado o sujeito, é aquela que, pretensiosamente, o sujeito pretende conhecer e dizer e exprimir como um saber. Por isso, é necessário interrelacionar sempre, nos diz Marculino Camargo, 3 esferas do conhecimento. E aqui, caríssimos, o que Marculino Camargo nos diz é apenas uma tentativa, uma interpretação, ou tecnicamente, uma hermenêutica que o próprio sujeito realiza sobre si mesmo nessa atividade que denomina processo de conhecimento. E aqui expoemos, junto com Virgulino Camargo, apenas uma exposição didática, uma exposição pedagógica do que acontece nessa relação, correlação sujeito-objeto, no que denominamos fenômeno do conhecimento. E aqui, seguindo o Virgulino Camargo, diz: nesse processo de conhecimento, nessa fenomenologia do conhecimento, se interrelacionam sempre 3 esferas da atividade epistêmica, que são a psicológica, a lógica e a ontológica. Isso que, evidentemente, nós vamos a esclarecer com certo detalhe no desenvolvimento deste tema. Mas, passando para esse item 2 do itinerário de aula, onde nós colocamos a relação e correlação sujeito-objeto, queremos explicar exatamente esta relação e esta correlação sujeito-objeto, onde, como escreveu alguma vez Ernst Bloch, se levamos em consideração que o universo como um todo, não apenas o planeta Terra, mas o cosmos, esse que trabalha Carl Sagan, esse que trabalha Marcelo Gleiser, isso que nos entregou Stephen Hawking, por exemplo, essa tentativa de ver o cosmos. Então, esse universo, esse cosmos, onde está dentro a realidade humana, o Homo sapiens, e onde tivemos a oportunidade de saber que Karl Marx e Federico Engels dizem que esse Homo sapiens é a máxima expressão da matéria, porque nessa realidade humana, nesse animal humano, nessa natureza humana, o universo como um todo, a realidade enquanto tal na sua totalidade, faz a tomada de consciência de si mesma, se reconhece e se autoconhece. Então, Ernst Bloch, meditando e comentando a Hegel, escrevia: a identidade sujeito-objeto. Nós não vamos entrar aqui a destrinchar todo o pensamento nem de Hegel, nem de Ernst Bloch para entender esta identidade sujeito-objeto.
Mas apenas dizer que neste ponto 2, a relação e correlação sujeito-objeto, então de alguma maneira acontece uma identidade cósmica. Por quê? Porque nesta relação e correlação sujeito-objeto, o objeto, ele se apresenta, primeiro, como realidade objetiva, é animal, é biologia, é corpo, e se apresenta como uma realidade subjetiva. Ele tem consciência, ele tem espírito, ele tem, como dizia Anaxágoras, algo, um nous, que ele mesmo denominou inteligência, razão, intelecto, e que é distinto de todo outro, de toda outra qualidade que pertence a qualquer outro ser da natureza. E nesse sentido, então, claro, podemos falar tranquilamente que quando se realiza esta correlação sujeito-objeto no fenômeno do conhecimento, se realiza uma identidade sujeito-objeto. E por isto que se pode manter a relação. Ou seja, há algo no objeto que se abre ao sujeito e há algo no sujeito que lhe permite recuperar, recolher, se comunicar com esta abertura do objeto. Isto que nós denominamos, dentro de nossa ignorância socrática, ou dentro desta docta ignorância, isso que denominamos fenomenologia do conhecimento. E então aqui, neste item 2, essa relação e correlação sujeito-objeto trata-se verdadeiramente deste contato, desta vida em comum, onde sujeito e objeto se comunicam, se interrelacionam e se intercambiam informações. E por isso que aqui o nosso autor, o Marculino Camargo, ele nos disse assim: o conhecimento só começa a existir a partir do estabelecimento de uma relação e correlação, ou seja, quando o sujeito e objeto encontram-se frente a frente. Eu quero colocar aqui uma anedota que aconteceu com um professor de província que sofreu esta experiência. Ele dava aulas em uma escola dessas rurais e, de repente, hoje estamos falando de pandemia, do coronavírus, e que está matando quase todo mundo. Então, de repente, os alunos começaram a faltar e mais ou menos de 50 alunos, teria uns 15. E naquele momento, foi visitado por um colega dele, europeu, que veio a visitá-lo nos seus tempos de estudante de juventude. E então, esse colega estrangeiro, que começou a acompanhar sua escolinha, de repente perguntou a ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo que eu vim, na primeira aula que eu vim aqui, tinha mais ou menos 50 alunos, e agora não tem mais de uns 15. O que está acontecendo? Por que estão abandonando as aulas? E aí o professorinho rural, da escola rural, diz: olha, é que aqui apareceu uma enfermidade que parece que está se tornando uma epidemia e ninguém sabe o que está acontecendo com os alunos que estão adoecendo. E então ele perguntou: quais são os sintomas? Aí começaram a falar que estava com vômito, com dor de estômago, fraqueza, palidez no rosto, etc. Uma série de características de como estavam adoecendo esses alunos. E então, esse estrangeiro, que tinha já caminhado um pouco pelo lugar, ficou olhando para o professor dessa escola rural e disse: mas como é possível? Como é possível que vocês permitam que os meninos adoeçam
de uma doença onde o remédio está aqui na sua frente. E mostrou umas ervas, uns vegetais, que diz, olha, se você fizer 3 vezes chá durante uma semana, então os meninos, essa doença se cura com esse chá dessas ervas. E então eu digo aqui, mas quem sabia? Quem sabia que essas ervas curavam exatamente essa epidemia que estavam sendo adoecidos os alunos? Ninguém sabia. Então aqui é necessário que se entenda essa relação sujeito-objeto. É necessário que o sujeito entre em contato com o objeto e que também o objeto permita essa abertura ao sujeito e que mutuamente, vamos dizer assim, se conheçam e se intercambiem. Porque, do contrário, esse frente a frente, esse cara a cara, diria o senhor Henrique Dussel quando fala de uma antropologia, por exemplo, onde o sujeito se torna objeto de conhecimento para ser um tratado de antropologia, então não acontece. Isto não acontece. Como quando falávamos de Jesus de Nazaré, que estava na multidão, quase carregado em ombros, e de repente ele diz, alguém me tocou. E os discípulos ficam praticamente zombando dele. Como que alguém te tocou? Se quase todo mundo na multidão te traz em ombros. Não, mas alguém me tocou. E então aí nós sabemos o que aconteceu verdadeiramente com uma mulher que ela teve a intenção de tocá-lo. E aconteceu essa diferença qualitativa com relação a todos aqueles que o vinham tocando, todos aqueles que o vinham abraçando. Mas essa mulher teve uma intencionalidade distinta. E claro, então, aqui podemos falar de que esse encontro, sujeito e objeto, se encontram frente a frente, cara a cara, e se intercambiam, se relacionam e se correlacionam com esse impacto mútuo. E aqui, como nós dissemos na aula anterior, sujeito é quem quer conhecer ou quem conhece. Caríssimos, aqui é importante dizer que o sujeito é quem quer conhecer. Porque aqui, socialmente, há um problema, eu não diria sociológico, há um problema humano. Parece que a multidão, parece que a maioria da população não quer conhecer, não se interessa por conhecer. E então prefere viver na cotidianidade. Prefere viver no que ela, diríamos assim, pratica, vive e convive naturalmente. Como algo que se apresenta como um processo cego, que não está na vontade deles, dos sujeitos que convivem. E como isto se apresenta como algo natural, então não precisa, não exige conhecimento. E aqui nos encontramos, claro, não vou entrar muito, porque nos levaria outro semestre de aula, nos levaria, por exemplo, a explicar a alienação cultural de todos aqueles povos que padeceram no colonialismo, que padeceram no imperialismo e também, e sobretudo, a escravidão. Estes países, estas populações vivem alienadas. E outra coisa, o colonialismo é tão perverso, o imperialismo é tão perverso, que consegue dobrar sua vontade de conhecer. Eles nem querem conhecer. Eles nem se interessam por conhecer. Então aqui, caríssimos, embora a gente diga que o sujeito, enquanto animal racional, o sujeito, enquanto homo sapiens, é capaz de conhecer, mas muitos têm essa capacidade, mas vivem como autômatas. É necessário, então, que se queira conhecer, o sujeito quem quer conhecer, e, consequentemente, se quer conhecer, vai a manifestar
que é Ele quem tem qualidades, tem capacidade, está dotado de uma capacidade de conhecimento. E o objeto aqui é o que vai ser conhecido. Como digo, o objeto é múltiplo. O objeto é maior que o sujeito e, claro, o objeto é aquilo que quer ser conhecido, que pretende ser conhecido. E só essa parcela. Por isto que, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, é porque ele reconhecia, estava ciente de que conhecia pouco da realidade e que a realidade era imensa. E por isso que ele era ignorante. Apesar de que todo mundo dizia, Sócrates é um sábio, Sócrates é um sábio, ele reconhecia que não sabia nada. Ele dizia, só sei que nada sei. Por que dizia isto? Porque precisamente quando ele conhecia algo, ao conhecer esse algo, tomava consciência de que o que desconhecia, o que ignorava, era muito mais. E nesse sentido, então, digo, o objeto é o que pretende, é o que se quer ser conhecido. Mas isto, como digo, é uma mínima parcela da realidade. E então, sublinhando nosso fenômeno do conhecimento, nos diz aqui o Marculino Camargo, o estabelecimento desta relação, correlação ou ponte entre o sujeito e o objeto é fundamental, ou seja, é o que funda, diríamos assim, é a atividade a partir da qual o acontecimento fonte, o ato fonte, a atitude inicial, primordial e original para que se comece, para que se realize o que nós denominamos aqui processo do fenômeno do conhecimento. E somente neste processo do fenômeno do conhecimento, somente quando se entra neste processo, lembrem-se, por exemplo, aqui, antes de dizer por que é fundamental este processo de fenômeno do conhecimento, lembrem-se de Newton, quando vê cair a maçã, e é quando esse fato o leva a perguntar-se por que as coisas caem. Então, somente neste momento começa o processo do fenômeno do conhecimento. E não antes. Quantos milhares de pessoas devem ter visto cair as maçãs? Quantos? Quantos milhões de pessoas devem ter visto uma série de coisas e não se questionam, não se interrogam, ou melhor dizendo, não se interessam por saber. Então, somente quando se estabelece este processo do fenômeno do conhecimento é que verdadeiramente vamos a ter sujeito e objeto. Para fins de nossa disciplina, ou seja, para fins de teoria do conhecimento, para fins de epistemologia, para fins de uma crítica do conhecimento e, sobretudo, para entender esse processamento cerebral que dizemos produz conhecimento e que nesse produzir conhecimento aparece uma categoria que a filosofia da biologia denomina mente, e por isso denomina filosofia da mente. Este conceito que aparece, então, faz parte desse processo do fenômeno do conhecimento e, consequentemente, funda a existência de sujeito e objeto. E aqui nós vamos avançando em nossa teoria do conhecimento, cada vez mais aprimorando nossa conceitualização
e cada vez mais mergulhando dentro disso que é teoria do conhecimento, disso que é epistemologia, ou gnoseologia, ou crítica do conhecimento. Porque cada vez vamos precisando mais. E neste nível, nós diríamos, todos somos sujeitos? Sim, todos somos sujeitos. Todo é objeto? Sim, todo é objeto, claro. Enquanto que, naturalmente entendemos que ao ser todos sujeitos, temos condições de conhecer, temos capacidade de conhecer, somos seres inteligentes, somos seres de intelecto, somos seres homo sapiens. E os objetos, bom, todos eles podemos conhecê-los. Eles estão aí para nós conhecê-los. Então, naturalmente, diríamos isso. Mas, desde o ponto de vista da teoria do conhecimento, desde um ponto de vista epistêmico, só aparece verdadeiro sujeito e verdadeiro objeto quando se inicia a atividade que aqui denominamos fenômeno do processo do conhecimento. E por isto que, dentro desse processo do fenômeno do conhecimento, nós dizemos, esta relação entre sujeito e objeto, cria, vejam bem, e aqui esta questão é importantíssima, esta relação de encontro, frente a frente, sujeito e objeto, cria a função do sujeito. E aqui há um salto qualitativo, meus irmãos. Há um salto qualitativo nessa realidade objetiva, subjetiva. Nós dizíamos, qualquer um, homo sapiens é sujeito, automaticamente, naturalmente. Qualquer coisa exterior a esse homo sapiens é objeto, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa, mas não está constituída em verdadeiro sujeito e objeto. Somente neste processo do fenômeno do conhecimento é que verdadeiramente esse sujeito qualquer e esse objeto qualquer vão ser levantados a sujeitos e objetos epistêmicos. E claro que quando são levados a sujeitos e objetos epistêmicos, estamos realizando, meus irmãos, uma atividade filosófica, uma atividade teórica, do jeito que nós explicávamos bem lá no início de nossas aulas. E aqui, então, vejam, neste desencadeamento do processo do fenômeno do conhecimento, dizemos, somente essa relação cria a função do sujeito para apreender o objeto. Somente nesse processo. E, ao mesmo tempo, ou de maneira imediata, ou instantaneamente, ou se se quiser, no mesmo ato, o objeto cria-se como algo a ser aprendido pelo sujeito. Então vejam, neste processo de fenômeno do conhecimento, aparecem pela função que realizam, pela atividade que realizam, pelo produto que produzem, aparece verdadeiramente o que nós podemos dizer com todas as letras e agora francamente, um sujeito e um objeto. Immanuel Kant vai dizer assim, qualquer coisa é um objeto, mas somente é objeto de conhecimento somente aquilo que é intervido pelo sujeito, que é um sujeito que conhece. E este sujeito leva o objeto a objeto de conhecimento. E aqui se eleva
a categoria, a hierarquia epistêmica, somente aqui. Como explicávamos essa anedota de aquele professor rural de uma escola primária, onde os meninos estavam doentes e ninguém sabia que havia um remédio nessas ervas que crescem naturalmente ao redor da escola e que ninguém sabia que era medicina. Até que alguém diz, mas como? Essas ervas curam. Essas ervas são um remédio natural para essa doença. E vejam então aqui a importância dessa relação e correlação sujeito-objeto. Então aqui eu gostaria que ficasse bem claro essa relação sujeito-objeto, que só pode ser criada por causa das funções que desempenham sujeito e objeto, é nesse processo que nós denominamos fenômeno do conhecimento. Somente aqui. Claro que aqui nós não queremos criar uma cultura elitista dizendo que então os únicos que importam são aqueles que sabem e então podemos desvalorizar os que não sabem. Não, não estamos tratando disso. Não estamos dando aula de sociologia, nem aula de política, nem estamos dando sequer aula de antropologia. Haveria que recuperar todos esses saberes quando se fala disto aqui. Aqui nós estamos colocando apenas as funções que constituem os elementos da estrutura disso que denominamos aqui fenômeno de conhecimento, que são sujeito e objeto em relação e correlação, onde ambos se institucionalizam por causa da função que desempenham e nisso que denominamos processo de conhecimento e que aqui nós abordamos como fenômeno do conhecimento. Dito isto, passamos ao terceiro ponto de nosso itinerário de aula, onde nós sublinhamos aqui o que Marculino Camargo denomina exterioridade e identidade sujeito-objeto. Bom, acredito que a altura deste terceiro ponto já quase que está claro e todo mundo suponho que já entendeu essa exterioridade. Caríssimos, exterioridade do sujeito com relação ao objeto e exterioridade do objeto com relação ao sujeito. E aqui diríamos, caríssimos, vamos a tentar fazer uma espécie de reflexão filosófica a nível da área do conhecimento que os filósofos denominam metafísica. Onde fica a exterioridade do sujeito com relação ao objeto? Vejam bem. Vejam bem. Realidade objetiva seria aquela que começa com o Big Bang, atravessa produzindo evolutivamente o Homo sapiens e acompanha todo esse mundo cultural histórico produzido pelo Homo sapiens, onde esse Homo sapiens, ou para denominá-lo sujeito, está dentro. Então, onde que estaria e onde que se poderia falar dessa exterioridade do sujeito com relação ao objeto? Caríssimos, aqui, como digo, é necessário realizar uma espécie de exercício metafísico. Isso que denominamos mente, isso que denominamos intelecto, inteligência, razão, espírito, o que Anaxágoras denominava de nous, e que para efeitos estritamente, rigorosamente e unidimensionalmente apenas residente no cérebro, é o que lhe dá a distinção qualitativa dentro de todo outro ser da natureza. E esta exterioridade
do sujeito lhe vem dada precisamente por esta distinção qualitativa de sua natureza que nós denominamos humana. Então, ele é solidário do objeto porque ele é natureza, porque ele é animal, porque ele é um ser, porque ele é realidade, porque ele é real. Mas essa solidariedade é transcendida, é ultrapassada, é superada quando dizemos realidade humana, quando dizemos animal humano, quando dizemos natureza humana. E esta característica humana, que se sublinha como distinção entre todo outro ser da natureza, é aquela onde se funda, é aquela razão que sustenta que há uma exterioridade à realidade objetiva. Ou melhor dizendo, este Homo sapiens, animal humano, natureza humana, ser humano, realidade humana, ele é uma realidade objetiva e subjetiva. E aqui estaria a diferença qualitativa com o meramente objetivo. E por isso que aqui mantém uma exterioridade com relação ao objeto. Agora, o Marculino Camargo, ele está falando de exterioridade e identidade, sujeito e objeto, e nós sublinhamos aqui a exterioridade do sujeito, mas, claro, também não deixamos de reconhecer que ele, como dizia Descartes, res extensa também, só que é uma res extensa que se complementa ou que se integra ou que se manifesta como res cogitans. Então, ele é res cogitans. Ou como dizia Blaise Pascal, aquele cientista que era extremamente religioso e piedoso e praticante de sua fé cristã. Ele dizia: o ser humano é uma cana, mas uma cana que pensa. Aqui está, aqui está. Ele é exterior, mas mantém a identidade com o objeto. Ele é uma realidade objetiva, mas também subjetiva em si mesma. E aqui se diferencia qualitativamente do objeto. Então, quando o Marculino Camargo fala neste item 3, exterioridade, identidade, sujeito, objeto, é precisamente falando de quando acontece o fenômeno do conhecimento, enquanto ponte entre objeto e sujeito, e dessa identidade que se encontram quando se relacionam e correlacionam. Metaforicamente dizendo, tanto o sujeito se abre ao objeto e lhe deposita suas categorias, lhe deposita sua abertura, lhe deposita, diríamos assim, suas qualidades do sujeito, e ao mesmo tempo aceita, recebe, se depositam nele as qualidades objetivas, valga a redundância, do objeto. E por isso que se dá uma certa identidade, dizia Leopoldo Sea, uma identidade na diferença. Se por uma parte, dizia Leopoldo Sea, somos iguais porque somos diferentes, vejam, somos iguais porque somos diferentes enquanto natureza, enquanto animal, enquanto ser, enquanto realidade. Porém, entre objeto e sujeito, disse Dussel, não se pode falar apenas de diferença. É necessário falar, quando se fala antropologicamente, quando se refere ao ser humano, é necessário falar de distinção qualitativa. Porque para Dussel, mais ou menos, é assim. A evolução produz seres diferentes. Temos o minério, o vegetal e o animal.
sim, mas todo poderia ser reduzido ao mesmo, ao ser. Porque aparentemente é um processo de mesmidade. Mas com o ser humano, não. Aí é uma distinção qualitativa. E por isto que somos iguais, mas somos diferentes. Então vejam, quando Marculino Camargo fala então de que neste fenômeno, ou nesta fenomenologia do conhecimento, neste processo, é necessário esclarecer esta exterioridade e identidade sujeito-objeto. E espero que aqui, nesse exercício metafísico, desculpem, nesse exercício metafísico, mas que é extremamente prático, que é extremamente, eu diria assim, criticamente evidente. Não quero falar de evidência porque nós falamos que a filosofia parte do que aparentemente é evidente e vai ao fundo. Então, eu queria que, assim como viemos avançando em nossos temas, vocês levassem em consideração, por acúmulo, esse conhecimento e vamos falando de maneira cada vez mais precisa. Como sempre nos exigiu o falar filosófico. Cada vez mais preciso, cada vez mais exato. E não se pode dizer que cada vez mais reduzido, cada vez mais especializado. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Para mim, falar de que então temos que especializar-nos, temos que unidimensionalizar-nos, que não podemos estudar a realidade enquanto tal na sua totalidade. Isso é antifilosófico. Desde Tales de Mileto, me atrevo a dizer, até Jürgen Habermas, Karl Popper, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, ou Henrique Dussel, a filosofia pretende estudar a realidade enquanto tal na sua totalidade, nesse sentido. Então, dizer aqui, ou entender isto que estou dizendo, de cada vez mais precisão de linguagem, cada vez exatidão na conceitualização das coisas, não é uma especialização, meus irmãos. É nesse sentido que falamos. Não, para mim é um aprimoramento, para mim é um aprofundamento, para mim é um saber cada vez mais além da evidência, além do natural, além da aparência, além do senso comum. É exatamente aqui, diríamos assim, funcionar como sujeito de conhecimento, com relação à realidade que nos precede e que nos circunda e que nos envolve e na qual nos movemos e somos. É esta a questão. Arrancar-lhe essa verdade, essa realidade que nos envolve. É esta a questão. E por isso digo que, filosoficamente falando, não unidimensiono, não reduzo a uma especialidade este saber da teoria do conhecimento que, como digo, tem um perfil filosófico. Ao contrário, chegar à raiz das coisas, chegar ao núcleo, chegar à sua fonte, é evidentemente encontrar a verdade enquanto tal, na sua totalidade, na sua provisoriedade, tal como o sujeito é provisório, tal como ele é efêmero, tal como ele é contingente. Sim, há outras verdades que não quero trabalhar aqui e que só enuncio. Se alguém quiser fora estudar esta qualidade efêmera, esta qualidade contingente das coisas, pelo que diz em relação ao ser humano, ao sujeito aqui que estamos estudando, então vai estudar escatologia. Vá estudar escatologia, não futurologia, escatologia, que é outra coisa. Aí possivelmente encontrem algum esclarecimento. Pois bem, caríssimos, então vejam o que nos levou este item 3, e destrinchando este item 3, termino esta nossa primeira parte deste tema. Digo, como disse aqui
Marculino Camargo, e estou seguindo o itinerário desse texto que eu entreguei para vocês, porque como vocês estão sentindo, cada vez é necessário explicar quase cada conceito, quase cada palavra, para mergulhar, aprofundar a teoria do conhecimento. Eu digo, por exemplo, que agora, depois de estudar esse item 2, ou de estudar este tema 3, a gente não vai falar mais assim, ao bel prazer de sujeito e objeto. Não tem como. Se se aprendeu, não tem como estar simplesmente falando qualquer um é sujeito e do objeto em geral. Não tem como. Porque já sabemos que somente se institucionaliza por causa de sua função dentro de um processo de conhecimento ou dentro da fenomenologia do conhecimento, sujeito e objeto. Pois bem, então, dito isto, o Marculino Camargo diz: uma vez acontecida esta relação e correlação entre sujeito e objeto, o sujeito tem de sair para fora de si, invadir o objeto e extrair propriedades deste. Claro, claro. E aqui, meus irmãos, nós falávamos da exterioridade do sujeito, com muita dificuldade, porque teve que entrar em um exercício metafísico, e que, nestes tempos reais, nesta contemporaneidade, onde apareceu essa pós-modernidade, onde apareceu essa filosofia da imanência, onde apareceu essa filosofia que nega toda a transcendência, não apenas ao sujeito, à realidade, enquanto tal, em sua totalidade. E nestes tempos contemporâneos em que se fala da morte do homem, a morte do sujeito. Então, eu digo com todas essas letras, me resulta ridículo todo este palavrôrio, me resulta ridículo toda esta filosofia que, ao invés de aprofundar a realidade humana, ao invés de aprofundar o sujeito que filosofa, aquele que autodice e diz, aquele que sabe que é o único que faz a tomada de consciência da realidade e que toma a realidade a seu encargo, pensa contra si mesmo e se nega a si mesmo como sujeito, como filósofo, como ser humano, como realidade humana, como natureza humana, como animal humano, ou como dizia Xavier Zubiri, como animal de realidade. É absurdo, meus irmãos, desculpem, mas me resulta extremamente absurda esta filosofia pós-moderna. Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Paul Feyerabend. Para mim é extremamente triste que apareça este pensamento anti-humano, que apareça esta reflexão contra o ser humano, e que estes que a sustentam nem sequer tenham se dado conta do absurdo que estão dizendo contra si mesmos. Enfim, mas esta seria outra reflexão que nos levaria a refletir sobre, diríamos assim, a filosofia contemporânea. O que nós queremos aqui, como digo, possivelmente saindo em contra de todo esse pensamento, dizer, uma vez acontecida esta relação e correlação sujeito e objeto, o sujeito tem que sair para fora de si, e aqui afirmamos que o sujeito é a única imanência transcendente, porque o sujeito, diante da realidade enquanto tal, na sua totalidade, não apenas se nem está, como disse a filosofia existencialista. Ele, além de ser e estar, ele existe. Ele tem essa qualidade de sair fora de si. Por isso que o Marculino Camargo disse, uma vez acontecida esta relação e correlação sujeito-objeto, o sujeito tem de sair para fora de si,
invadir o objeto e extrair propriedades deste, porque ele é transcendente. Esse desejo de saber, que dizia Aristóteles, é constitutivamente identitário do sujeito, do Homo sapiens. Ele não pode ser sem ser este sujeito. Deixaria de ser Homo sapiens, natureza humana, animal racional, se não realizasse esta atividade natural inerente a seu próprio ser. E então ele não tem mais que sair. Ou como dizem os filósofos existencialistas, ele não pode não existir. Existir, meus irmãos, pelo amor de Deus, entendam, uma pedra não existe. E aqui, como digo, cada vez vamos aprimorando mais nosso modo de falar, e vamos aprimorando nossa gramática, e cada vez vamos entrando em uma profissionalização de estudantes universitários. Cada vez vamos entrando em um processo de saber de caráter científico, de caráter técnico. É decir, há coisas que se dizem de tal maneira e não de outra. Não por pedantismo, não por vana erudição, não. Porque se tem que saber dessa maneira cada vez mais exata, precisa e eu diria bela. A realidade é poética. A realidade tem uma beleza que tem que ser descoberta. E nesse sentido, então, vejam o que o Marculino Camargo exprime. Uma vez acontecida esta relação e correlação, o sujeito tem de sair para de fora de si, invadir o objeto e extrair propriedades deste. Por outro lado, nesta mesma operação do sujeito, como digo, que não pode aparecer o sujeito sem a correlação com o objeto, porque isto é ao mesmo tempo e mutuamente, por isso falamos de fenomenologia do conhecimento, de processo do fenômeno do conhecimento. Então, isto é, eu não sei se poderia dizer assim, automático, não, mas isto se dá ao mesmo tempo. Instantaneamente, quando se realiza essa atividade de conhecer, se institucionaliza o sujeito e se institucionaliza o objeto. Por isso que Marculino Camargo disse, nesta mesma operação, o objeto continua distinto do sujeito, claro, é outra coisa, é outro, mas aqui não é o totalmente outro, porque o totalmente outro é outra coisa. Aqui apenas é outro que o sujeito. É diferente do sujeito. É uma alteridade ao sujeito. E, de maneira bem simplória, a alteridade ao sujeito é a natureza. A natureza é a alteridade do sujeito. E aqui, então, essa natureza objetiva, essa realidade objetiva que se apresenta como a alteridade, como o outro, mas sublinho, não totalmente outro, porque senão não poderia haver comunicação, porque senão não poderia haver relação, porque senão não se poderia estabelecer nenhum ponte comunicativo entre ambos, mas é outro, é uma alteridade, e, como disse aqui o Marculino Camargo, nesta mesma operação, o objeto continua sendo distinto do sujeito e até transcendente a ele. Aqui Marculino Camargo, eu diria assim que utiliza transcendente apenas no sentido de que seja mais amplo. A realidade objetiva é maior que a realidade do sujeito, que é objetivo e subjetivo. Mas a realidade, como nós dizíamos em outra aula, se a realidade começa no Big Bang,
e nesse processo evolutivo autoproduce sua consciência no Homo sapiens e continua evoluindo já com o carimbo e com a atividade sapiens, então evidentemente que este objeto ultrapassa o Homo sapiens, ultrapassa o sujeito, é maior, é ampla. E como se perguntava, e como se continua perguntando o ser humano, e registrado por o criador da antropologia filosófica, Max Scheler, que dizia: e qual é o lugar do homem? Qual é o lugar do sujeito? Qual é o lugar do Homo sapiens nesta realidade cósmica? Bom, esta pergunta permanece, caríssimos. Mas o que se deve reconhecer é que esta realidade, onde a realidade humana está, é maior que a realidade humana. É isso que está querendo dizer com transcendência aqui o Marculino Camargo. Mas não está se referindo à transcendência que nós aqui explicamos e que fizemos um exercício metafísico. Mas deve ser entendido aqui, nesse sentido que expliquei essa frase de Marculino Camargo, para a gente não confundir. Então, ele disse: o objeto continua distinto do sujeito e até transcendente a ele. E continua: o conhecimento não é a realidade em si. Eita caraca! E aqui, meus irmãos, quando a gente tem dito que, inclusive, os medievais diziam que a verdade seria a adequatio rei et intelecto, ou seja, a adequação da realidade com um conceito. Ou, melhor dizendo, a realidade da inteligência com a coisa, ou a realidade da coisa com o seu conceito. O que dizemos aqui? Quando temos que aceitar o que Marculino Camargo diz. O conhecimento não é a realidade em si. Porque, caríssimos, como Kant não cansou-se de ensinar, a coisa em si, a realidade em si, a essência que diziam os medievais, ela não é atingida por nenhum processo de conhecimento, mesmo aquele que diz e presume e galantemente se apresenta com seu método científico. Nenhum conhecimento atingiu até agora a realidade em si. Ou como dizia Kant, a coisa em si. Ou como diziam os medievais, a essência da realidade. Ninguém. Quando eu era estudante de secundário, o professor de física dizia: eu vou ensinar algumas leis da natureza, as leis da física, mas eu quero que saibam que continuamos estudando essa realidade, porque se nós verdadeiramente soubéssemos o que é a realidade, então não estaríamos mais ensinando nada. Não estaríamos pesquisando mais nada. Não queríamos saber mais nada, posto que já teríamos descoberto o que é a realidade em si. Então isto, meus irmãos, com toda a parafernália científico-tecnológica, com toda a parafernália instrumental e laboratorial, devemos reconhecer que a realidade em si não é atingida. E essa verdade, que poderíamos chamar assim, com todas as letras, uma verdade absoluta, esta, claro, não é atingida. Esta, claro, escapa. E nos movemos em verdades, eu não diria relativas, para não entrar em um relativismo. Eu diria, nos movemos em verdades epocales, nos movemos em realidades temporais, nos vemos em realidades contingentes, tal como contingente epocal e temporal é o próprio cientista, ou seja, o ser humano, ou seja, o sujeito de conhecimento. Então nos movemos assim. Mas me digam, meus irmãos, assim, sobretudo aqueles que já têm uns filhinhos pequenos, aquele menino de 4 ou 5 anos, quando vocês dizem, assim, dentro de sua casa, o menino vai fazer não sei que coisa, e vocês pensam que não
não está bem ou vai se fazer mal se ele realiza isso. E vocês gritam, não, não faça. Respondam para mim. Isto não funciona como verdade absoluta naquele tempo, naquela hora, naquele momento, naquele espaço. Funciona ou não? Funciona como verdade absoluta ou não? Bom, meus irmãos, gostaria que entendessem que quando nós falamos destas verdades científicas, falamos que são relativas na sua absolutez ou absolutidade contingente, temporal e epocal. Tal como é, digo, constituído o cientista que os produz, ou seja, o sujeito que as pesquisa. Isto não desmerece a verdade científica. Isto não desmerece os resultados da pesquisa. Isto não desmerece o sujeito que as produz. Porque quem não compreende isto entra numa relatividade absoluta, onde então se pratica um agnosticismo militante, um agnosticismo automático. E ficamos então na primeira parte da reflexão cartesiana. Posso duvidar de tudo. Apenas. Só que não se entende nem esse fato de Descartes, porque Descartes utilizou esse momento anárquico, esse momento sem conhecimento, de dizer, posso duvidar de tudo, como ponto de partida para um processo de conhecimento, para conquistar um saber. Por isso que ele dirá, posso duvidar de tudo, mas do que não posso duvidar é que estou duvidando. E se duvido, penso, e se penso, existo. Então, caríssimos, aqui, claro, o conhecimento não é a realidade em si, mas o que se captou dela e na medida em que se captou. Então, o saber, a ciência é limitada. O saber, a ciência é um ponto de vista. O saber, a ciência, é fruto de um método, de um processo, de uma tática, de uma estratégia, de utilizar uns instrumentos de medida, de utilizar a sutilidade da inteligência humana. E esta inteligência humana, este sujeito que produz esse saber, é também limitado. Também não sabe tudo. E nesse sentido, então, claro, é muito importante não cair no relativismo, não cair no agnosticismo. É necessário apenas tomar consciência disto, mas não ficar de braços cruzados diante do agnosticismo, do relativismo, mas saber o que se pode saber, avançar no que se pode conquistar, ultrapassar o já sabido e continuar pesquisando essa realidade que nos desafia como seres humanos e como Homo sapiens. Então, o conhecimento não é a realidade em si, mas o que se captou dela e na medida em que se captou. O objeto é sempre maior que o sujeito, enquanto este nunca vai entendê-lo totalmente, e cada sujeito que estuda o mesmo objeto terá compreensões específicas do mesmo. E aqui adiantamos um pouco que nosso tema 4 vai ser os tipos de conhecimento, porque aqui já o Virgulino Camargo diz, e cada sujeito que estuda o mesmo objeto terá compreensões específicas do mesmo. Por exemplo, se estudamos a realidade humana, então esta realidade humana, claro, pode ser estudada pela antropologia física, pode ser estudada pela antropologia filosófica, pode ser estudada pela antropologia teológica, pode ser estudada pela antropologia cultural,
mas também pode ser estudado pelo médico. Também pode ser estudado pelo químico. Também pode ser estudado pelo físico. Também pode ser estudado pelo teólogo. E nesse sentido, então, aqui damos razão a Marculino Camargo quando diz: e cada sujeito que estuda o mesmo objeto terá compreensões específicas do mesmo. A compreensão do filósofo sobre o ser humano não será a mesma que tenha um médico. E a que tenha um médico não será a mesma que tenha o teólogo. E a que tenha o teólogo não será a mesma que tenha o biólogo. Então, é o mesmo objeto, mas abordado por diversas áreas do conhecimento, por diversos sujeitos, enfim. E é isto que faz a riqueza, não a miséria, meus irmãos, não a desvalorização, e não a contradição de saberes. Ao contrário, a integralidade holística do objeto. A completude, a tentativa de totalidade deste saber sobre um objeto. E claro, aqui, como digo, não se tem que desvalorizar nenhuma área do saber, mesmo que se trate de um mesmo objeto. Porque o objeto, por definição, ele não se esgota, mesmo sendo abordado por diversas áreas do conhecimento, por diversos métodos de conhecimento, e então cada sujeito que estuda o mesmo objeto terá compreensões específicas do mesmo. E continuo já praticamente quase para finalizar. Quando o sujeito volta da invasão do objeto, algo novo deve ter acontecido nele. Claro, ele já recolheu o impacto do objeto nele e, consequentemente, vai poder se imaginar, vai poder descrever, vai poder, de alguma maneira, fazer um traçado analítico do objeto. Ou, como disse aqui o Virgulino Camargo, podemos ter a imagem do objeto. Uma imagem provisória, uma imagem relativa, uma imagem completa ou incompleta na medida do que a gente conseguiu captar do objeto. Sim, evidentemente, pensar que com isto esgotamos o objeto que é pertencente à realidade objetiva enquanto tal, na sua totalidade. Com isto, dizemos, mediante a fenomenologia do conhecimento, ou mediante o processo fenomênico do conhecimento, dizemos, o conhecimento significa uma transferência das propriedades do objeto para o sujeito e vice-versa, onde a imagem do objeto só se torna objetiva enquanto possui traços do objeto que estabelece sua existência no sujeito. Repito, meus irmãos, e neste processo que denominamos fenômeno do conhecimento, o conhecimento é uma transferência das propriedades do objeto para o sujeito e vice-versa, em intercâmbio mútuo, onde a imagem do objeto conseguida, elaborada, produzida, traçada analiticamente pelo sujeito, só se torna objetiva enquanto possui traços do mesmo objeto que estabelece sua existência, sua realidade, sua verdade no sujeito. Caríssimos, com isto nós terminamos praticamente nossa sexta aula e então na próxima nós continuaremos desenvolvendo o mesmo tema porque nós colocamos
em nosso plano de curso que este tema estaria desenvolvido em duas partes. E então, procurem ver o documentário O Cérebro, que está lá na History Channel, e também vocês procurem ler um texto que de alguma maneira reflete essa capacidade ou essa qualidade de Homo sapiens e que eu coloquei aqui em contraposição ou em contraste o que Ladislau Dobor denominou o familiar Homo ignorans. Bom, obrigado, nos vemos na próxima aula.